É sempre um privilégio poder estar reunidos para ouvir um pouco mais, aprender um pouco mais daquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. E a palavra de Deus, ela nos renova, né? Ela nos restaura, ela nos fortalece. E antes de começar, eu queria ter uma palavra de oração. Você curva sua cabeça, feche seus olhos. Amém, Deus, Pai amado. Senhor, nessa noite nós queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre nas nossas vidas. Pai, nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos que o Senhor é aquele que tem algo especial a revelar ao nosso coração, a falar conosco. Deus, eu quero declarar mesmo que a semente do Senhor, ó Deus, possa vir sobre os nossos corações nessa noite e possa produzir frutos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra é boa, a Tua palavra é semente. Deus, eu quero declarar que aonde essa palavra chegar, que aonde essa semente cair, ó Deus, que ela vai gerar frutos para o Teu reino. Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, tem liberdade de falar no nosso meio. Deus, eu quero declarar que nós dependemos do Senhor, ó Pai, que é o Espírito Santo do Senhor que conhece os nossos corações, que sabe aquilo que cada um de nós necessitamos. Ó Pai, por isso nós queremos declarar que o nosso coração está aberto para receber algo novo do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, quando eu estava meditando, né, a respeito daquilo que eu queria, Deus estava falando ao meu coração nesses dias, aquilo que eu queria trazer para a igreja, compartilhar, e Deus colocou algo assim no meu coração a respeito da palavra dele, que eu até vou usar a tecnologia hoje aqui ao meu favor, porque são vários versículos que eu quero ler. E aí, se a gente for ficar abrindo, vai demorar muito. Então, já deixei aqui mais ou menos no jeito para ser mais rápido. E aí, o que Deus assim ministrou e tem ministrado no meu coração enquanto eu estava preparando essa palavra, é que cada versículo é uma chave. E é uma chave que abre uma porta. Então, quando a gente recebe esse versículo no nosso coração, quando a gente apropria desse versículo, quando a gente apropria dessa palavra do Senhor, isso traz mudanças significativas nas nossas vidas. Então, assim, eu vou ler, não é nada novo, não é nada muito diferente, mas é alguns versículos que são chaves na minha vida, que a partir do momento que eu entendi esse versículo, eu apropriei dele, a minha vida ela foi transformada e tem sido transformada a cada dia. Então, quero compartilhar com vocês isso, que cada versículo, às vezes você quiser anotar ou está gravando, né? Às vezes você quiser ver depois novamente e refletindo a respeito de cada um desses versículos, porque eles são chaves do Senhor e eles vão abrir portas nas nossas vidas. Amém? O primeiro versículo, que assim, eu aprendi ele já tem um bom tempo. E assim, está lá em Romanos 8, 28. Fala assim: e sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo eu aprendi ele já tem um tempo. E é interessante, né, porque ele fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo o Senhor. Você ama o Senhor? Amém. Eu creio que todos que estão aqui amam o Senhor, né? Senão não estariam aqui. Então, tudo vai contribuir para o nosso bem. Mas tem um mistério aqui nesse versículo que eu aprendi e que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite. O Paulo Júnior, o fundador, né, do Sol da Terra, ele fala assim que todas as coisas incluem coisas agradáveis e coisas desagradáveis. Porque às vezes a gente lê isso aqui e acha que é tudo muito agradável, né, que vai contribuir para o nosso bem. Mas não é, irmãos. Às vezes tem coisas que são desagradáveis. Mas isso também vai contribuir para o nosso bem. Então, guarda aí. Todas as coisas, algumas agradáveis e outras também
desagradáveis, mas todas vai contribuir para o nosso bem, porque nós somos chamados segundo o propósito de Deus, nós somos chamados pelo Senhor. E aí, lá em Mateus 5:45, fala assim: porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. No capítulo 5 ali de Mateus, Jesus ele traz vários ensinamentos. E aí eu separei aqui esse versículo 45, porque ele fala aqui que a chuva ela cai sobre todos. O sol ele abre para todos, tanto para o justo quanto para aqueles que são injustos. Então, não tem diferenciação. A chuva ela vai vir para todos nós. E o sol também. E aí, lá em Eclesiastes 9:2, também achei esse versículo aqui muito interessante, fala assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Então, tudo sucede igualmente a todos. Às vezes a gente pode pensar, né? Será que por eu ser cristã, eu estou isenta de alguma situação? E aqui nesse versículo, né, e esses outros que a gente leu também, ele traz essa clareza ao nosso coração. Que mesmo a gente sendo cristã, mesmo a gente confessando ao Senhor, tudo acontece igualmente a todos. Então, não tem uma distinção, porque eu sou cristã ou não, eu estou isenta de passar por uma ou por outra situação. Não, tudo acontece igualmente a todos. E aí, no domingo de manhã, a hora que a gente estava aqui no culto, Deus assim me deu uma percepção muito diferente. Porque a gente estava aqui no culto e eu percebi assim, o quanto que a igreja estava triste. E Deus me deu essa percepção e eu comecei a orar a respeito disso. Falei, Deus, como assim, né? Por que essa tristeza no meio da igreja? E nós temos vivido circunstâncias adversas, de todos os lados, né, irmãos? Então, a gente sabe que às vezes, na nossa casa mesmo, ou às vezes próximo de nós temos vivido circunstâncias difíceis. Os tempos, eles estão difíceis. E não é para mim, não é para quem está lá fora, mas é para todos. Então, de uma forma ou de outra, a gente é afetado por tudo que tem acontecido. Não precisa a gente ficar aqui citando, porque todo mundo sabe o que tem acontecido, todo mundo tem vivido nesse contexto de dificuldade. E a dificuldade, a circunstância, ela traz esse sentimento de tristeza no nosso coração. E não porque a gente é igreja, que às vezes a gente não vai se entristecer. Isso também passa por nós como igreja. Então, essas circunstâncias adversas, ela produz essa tristeza no nosso meio. Não só na igreja, mas em toda a sociedade, né? Produz esse sentimento adverso. E aí eu fiquei pensando, né, a respeito disso, fiquei meditando a respeito dessa percepção que o Senhor me trouxe. E aí eu fiquei pensando, mas então qual que é o diferencial, né? O que vai diferenciar as nossas vidas? Nós, como cristãos, nesse tempo difícil que todos temos enfrentado, o que vai ser o diferencial nas nossas vidas? E aí Deus me lembrou daquele versículo que está lá em 2 Coríntios 4, o versículo 8 e 9. Fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esse é o nosso diferencial, porque a gente não vai ficar desanimado, nem desesperado, nem abandonado e nem destruído. Então, como cristão,
esse é o diferencial nas nossas vidas. As coisas, ela vai acontecer para todos. A adversidade, ela vem para todos. Mas nós não vamos ficar desamparados. O nosso amparo vem do Senhor. O Senhor é aquele que nos sustenta em todo esse tempo. O Senhor é aquele que não nos deixa abandonados, como fala aqui nesse versículo. E aí, dentro disso, tem 3 coisas que Deus colocou no meu coração que eu queria trazer para a gente estar refletindo. São coisas que não vai faltar nas nossas vidas, mesmo mediante a adversidade, mesmo mediante a dificuldade, mesmo mediante a tudo isso que nós temos enfrentados. E a primeira coisa está lá em João 14, 27. Fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui é Jesus falando que ele ia para o Pai, mas que ele ia deixar com nós a paz. E mesmo em meio a tantas aflições, mesmo em meio a tantas angústias, a paz ela não vai faltar nos nossos corações. Porque se a gente crê em Jesus, se a gente crê mesmo no Senhor, a gente crê nessa palavra, então a gente vai receber dessa paz que Ele deixou para nós como igreja. Então, por mais que as coisas não estejam como a gente gostaria, mas a paz de Cristo, ela não vai faltar no nosso coração. E aí, pensando um pouco a respeito da paz de Cristo, a paz de Cristo ela é uma paz diferente daquilo que é a paz que o mundo espera. Quando você olha lá no dicionário, fala assim, o significado de paz, fala assim, relação entre pessoas que não estão em conflito, ausência de problemas. Essa é a paz que o mundo deseja, ausência de problema, não ter conflitos, mas essa não é a paz de Cristo. A paz de Cristo ela é diferente da paz do mundo. Aí, a respeito de paz também, lá em Filipenses 4, tem um versículo também que é uma chave na minha vida, e que fala assim: não andeis ansiosos de coisas alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse versículo também eu aprendi ele, tomei posse dele na minha vida, apropriei dele. E é interessante porque ele começa falando assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, alguém que tenha uma ansiedade, né, alguém que tem alguma preocupação, alguma situação que gera uma ansiedade no coração dela, ela está em conflito. Sim ou não? Sim, né? Porque se você tem ali uma preocupação, uma ansiedade, isso traz um certo conflito, um certo desconforto para o nosso coração. Mas aqui está o segredo que Deus nos deixa para que a gente possa desfrutar, mesmo em meio à ansiedade, mesmo a uma situação de conflito, para que a gente possa desfrutar dessa paz. E o segredo é o quê? Apresentar diante de Deus tudo aquilo que são as nossas petições, tudo aquilo que são as nossas súplicas. Para quê? Para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha guardar os nossos corações e os nossos pensamentos. Então, mesmo em meio a conflito, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à guerra, o Senhor é aquele que nos proporciona uma paz no coração e na mente, que vai além daquilo que a gente pode compreender. Então, irmãos, a paz de Cristo não é uma paz que nos garante a ausência de guerra. A paz que o mundo quer é uma paz que está totalmente ausente de guerra. Mas a paz de Cristo não é essa. A paz de Cristo é aquela que guarda o nosso coração, que a gente fica em tranquilidade, mesmo quando a gente está passando por luta, por conflitos, por adversidades. Mesmo quando a gente está passando por coisas desagradáveis. O nosso coração ele permanece em paz. Porque o Senhor Jesus nos deu essa paz. Então, é possível, em meio às dificuldades,
desfrutar da paz de Cristo. E aí, lá em Isaías 26:3, fala assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, quem que vai nos conservar em paz? É o Senhor. Não é a circunstância, não é eu ter a ausência de adversidade, mas é o Senhor que vai conservar minha mente em paz e o meu coração em paz, porque a nossa confiança está nele. Então, a paz de Cristo, ela é um diferencial nas nossas vidas como cristão. Nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de adversidade. Mesmo com guerras, mesmo com conflitos, a gente pode desfrutar dessa paz no Senhor. E outra coisa também que é um diferencial é a alegria. Tem um versículo, né, uma fala lá de Neemias que é muito conhecida, que fala assim: a alegria do Senhor é a nossa força. E aí no domingo, quando me veio esse sentimento, me veio essa percepção, né, dessa tristeza que se encontrava aqui no meio da igreja, eu comecei a refletir sobre o contexto que estava acontecendo ali em Neemias, no livro de Neemias. E aí eu quero ler aqui Neemias 8, quando ele fala essa frase: a alegria do Senhor é a nossa força. Fala assim: e Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamentei, nem chorei, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviarei porção aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Quando você vai ler ali todo o livro de Neemias, né, ver todo o contexto, a situação ali que eles estavam vivenciando, a circunstância era uma circunstância de destruição. O povo tinha sido levado cativo e a cidade ela estava totalmente destruída. E é interessante porque quando começa ali o livro de Neemias, antes mesmo de Neemias chegar até Jerusalém, de ver toda aquela situação que estava a cidade, que estava o povo, ele se entristeceu muito. Só de ouvir as notícias de como que estava o povo, de como que estava a cidade, Neemias já ficou muito triste, a ponto do quê? Do rei perceber a tristeza ali no semblante, né, de Neemias. Então, aquela situação ali que o povo estava vivenciando era uma situação extremamente difícil, né? Uma situação extremamente de dificuldade, de destruição. E aqui no capítulo 8, quando a gente lê aqui essa passagem, eles já estavam trabalhando na reconstrução do muro, já tinha reconstruído grande parte do muro. Se eu não me engano, todo o muro já tinha sido reconstruído até ali no capítulo 8, mas ainda tinha algumas coisas, as casas ainda não estavam reconstruídas, então tinha ainda algumas coisas ali para ser trabalhado na reconstrução. E aí, Neemias e Esdras, né, começam a lembrar o povo daquilo que era a lei do Senhor, e o povo começa a chorar, né? Eu imagino assim que aquele momento foi um momento de muita tristeza, deles lembrar tudo aquilo que Deus já tinha promovido no meio deles e ver toda aquela situação, né, de destruição, toda aquela cidade cheia de entulhos, aquela cidade abandonada daquela forma. Então, eu imagino que aquilo ali foi um momento de grande tristeza, como relata aqui, né, que eles começaram a chorar. E aí Neemias vem e fala para eles: a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias lembra eles que
a alegria deles não está alicerçada na circunstância, não está alicerçada naquilo que está em volta, naquela cidade toda destruída. Mas a alegria deles vem do Senhor. E a alegria que vem do Senhor, ela é muito mais além do que aquilo que está acontecendo à nossa volta, a nosso redor. E aí lá em Abacuque 3:17 fala assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, Abacuque aqui ele deixa bem claro que não é aquilo que está à nossa volta, não é aquilo que estava à volta dele, porque poderia faltar mantimento, as coisas poderiam não estar indo bem, mas ainda assim ele fala o quê? Ele vai se alegrar no Senhor. Então essa alegria que vem do Senhor, ela é algo sobrenatural. Ela é algo que o Senhor pode produzir nas nossas vidas. Ela é algo que não vem da circunstância favorável, não vem do momento legal que às vezes eu possa estar passando, mas ela vem exclusivamente do Senhor. E ela é um diferencial nas nossas vidas. Por quê? Porque essa alegria ela nos fortalece. Ela nos fortalece para continuar na caminhada. Ainda que as coisas não estejam conforme a gente gostaria, ainda que não esteja fácil, mas a alegria do Senhor em nós, ela tem esse poder diferencial nas nossas vidas, de nos fortalecer. Então, irmãos, a nossa alegria, ela não é alicerçada nas adversidades, mas ela está alicerçada na esperança que temos no Senhor. E o outro diferencial que eu queria trazer é justamente essa esperança. Então, quando a gente tem esperança, o nosso coração se alegra pelaquilo que a gente espera em Deus. E aí, outro versículo também que, assim, é uma chave para a minha vida, e que eu queria trazer para vocês hoje, está lá em 1 Coríntios, fala sobre esperança, né? 1 Coríntios 15:19. Fala assim: se esperamos em Cristo, só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança, ela não está apenas naquilo que o Senhor pode fazer aqui, nessa vida, nessa terra. A nossa esperança, ela é muito mais além. Ela não está só nessa vida, mas ela é muito mais além. E aí lá em 1 Pedro 1:3 fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E lá em Tito 3 fala assim: para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, irmãos, a nossa esperança, ela é além dessa vida. Ela é uma vida eterna que só o Senhor pode nos proporcionar. A partir do momento que a gente entrega as nossas vidas para Ele, né? A partir do momento que a gente deixa o Senhor reinar em nós, então essa esperança, ela faz parte das nossas vidas. Porque a gente sabe que o Senhor é poderoso para operar grandemente aqui, nesse mundo natural, mas nós temos algo sobrenatural, que é a nossa esperança no Senhor, que é a vida eterna. Essa ninguém pode tirar de nós. E é isso que nós vamos desfrutar com Deus. Então, essas 3 coisas que eu queria trazer para as nossas vidas nessa noite: a alegria, a esperança e a paz. Esses são os diferencial que faz com que a gente possa caminhar em meio à adversidade, em meio à dificuldade, em meio a tudo o que nós temos enfrentado. Isso faz com que a gente possa caminhar diferente daqueles que não conhecem o Senhor. E aí eu fiquei pensando, né? Tudo aqui vai passar. A dificuldade vai passar. Tudo essa terra vai passar. Tudo que a gente tem, às vezes,
enfrentado hoje vai passar. Quando a gente olha para a história, né, quantas outras crises o mundo já passou, né, por tantas coisas já aconteceu, tantas dificuldades já enfrentou, já foi superada. Então, a gente também vai superar tudo isso que a gente está enfrentando nesse momento. Mas a nossa maior esperança é a nossa eternidade junto com o Pai, né? A gente sabe que Deus vai operar aqui, mas que o nosso coração esteja para além disso, para além do natural, para além daquilo que está por aqui, que a gente possa ter o nosso coração mesmo, a fé, a esperança e a paz que o Senhor pode nos proporcionar. E aí, lá em Salmos, esse eu quero que vocês abram, Salmos 33, ele resume um pouco disso tudo. Salmos 33, 17, fala assim: o cavalo é vã esperança de vitória. Apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração. Portanto, temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém. Esse salmo, assim, ele resume tudo isso que eu falei aqui, né? Porque a gente não tem que se alicerçar naquilo que é natural. Ele começa falando aqui: o cavalo é vã esperança de vitória. Ou seja, as coisas naturais, é vã a gente ter esperança naquilo que é natural. Porque por mais que tenha uma grande força, é incapaz de salvar. Mas os olhos do Senhor estão sobre nós, que temem a Ele. Então, aqueles que temem ao Senhor, eles têm esse diferencial na sua vida. Eles têm a paz, eles têm a alegria e eles têm a esperança. E aí, ele fala aqui no final: pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Então é isso, o nosso coração, ele pode estar alegre, mesmo com todas as circunstâncias, mesmo com todas as situações difíceis que nós temos enfrentado. O nosso coração, ele pode estar alegre. E aí, por fim, ele fala: seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós. Irmãos, é isso que eu tenho clamado todos os dias. Senhor, que a sua misericórdia seja sobre a minha vida, seja sobre a minha casa, seja sobre a igreja, porque é as misericórdias do Senhor que nos mantém de pé, é as misericórdias do Senhor que nos sustenta, que nos fortalece. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, mas é a misericórdia do Senhor. E por quê? Porque nós esperamos no Senhor. Então, esse é o clamor do meu coração todos os dias. Deus, tem misericórdia de nós. E até aqui eu tenho visto o Senhor agir com misericórdia em nossa volta. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Tudo sucede igualmente para todos. Não tem a chuva não vai cair só aqui ou só ali, mas a chuva ela vai cair para todos. O sol ele abre para todos. Ou seja, a dificuldade também vem para todos. Não é só para mim, não é só para quem está lá de fora, não é só para quem está aqui dentro, mas para todos. Então, a dificuldade, a adversidade, as lutas, os conflitos, ela é constante para todos nós. Cada um tem uma dificuldade diferente. Às vezes, a minha dificuldade é diferente da Patrícia.
Às vezes a Patrícia tem uma dificuldade diferente da Daniela. Cada um tem algo diferente que tem enfrentado a cada dia e principalmente nesses últimos dias. Essa semana eu até comentei com a Gabriela, falei assim, parece que a dificuldade do outro é mais fácil do que a nossa, né? Sempre o outro é mais fácil, mas cada um tem uma dificuldade, tem algo para enfrentar, tem uma luta para vencer. Então isso não é uma peculiaridade só de alguns, só uns que vivem em luta, não, é todos. A dificuldade ela vem para todos. Tudo acontece igualmente sobre todos. Mas nós temos um diferencial. E é a paz em meio à dificuldade, é a alegria do Senhor em meio à dificuldade e a esperança do Senhor em meio à dificuldade. Então esse é o nosso diferencial. Mesmo que muitas coisas acontecem, nós não vamos ficar desanimados nem desamparados. Nós não vamos ficar destruídos e nem abandonados, porque o Senhor é conosco, o Senhor é aquele que nos ampara. E o sentimento de tristeza, irmão, ele vem mesmo. Mas a gente precisa lembrar de tudo isso aqui. Então, cada um desses versículos aqui, ele é chave para quando esses momentos de tristeza vier sobre as nossas vidas, a gente possa apropriar deles e falar, Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a minha força. Então, eu quero continuar caminhando em esperança, eu quero continuar caminhando em paz, mesmo com todas as situações adversas. E é isso assim que Deus tem revelado ao meu coração nesses dias. Então, eu queria ter uma palavra de oração mesmo a respeito disso. O Senhor é aquele que sonda, né, e conhece o nosso coração. Ele sabe a dificuldade de cada um. Ele sabe os nossos medos. Ele sabe o que cada um tem enfrentado. E o Senhor é aquele que quer nos dar essa paz, essa alegria e essa esperança. Então, eu queria te convidar mesmo a fechar seus olhos, a colocar mesmo o seu coração diante do Senhor e buscar mesmo o Senhor, como fala lá em Filipenses, né? Colocar mesmo diante do Senhor as suas angústias, colocar mesmo diante do Senhor aquilo que tem afligido o seu coração, aquilo que tem te preocupado, para que a alegria, a esperança e a paz possa vir sobre nós nessa noite. Então, que você tenha esse tempo de reflexão, de oração, de apresentar mesmo diante do Senhor o seu coração. Senhor,